Estamos tendo a subida honra e a grata satisfação de receber o insigne Major Brigadeiro do Ar, Hugo de Oliveira Piva, para este depoimento histórico. Major Brigadeiro Piva, bom dia. Bom dia. O que motivou Vossa Excelência a ingressar na Força Aérea Brasileira? Eu fui criado na fazenda com meus pais, em Brotas, na cidade de Brotas, no interior de São Paulo, e de vez em quando passava na cidade um aviãozinho do pai do senador Auro Moura Andrade, Antônio Moura Andrade. Ele vinha de avião, que ele tinha teve propriedades em Brotas, inclusive a fazenda do meu pai foi ele que vendeu para o meu pai. E eu ficava encantado com aquele avião. E um dia, quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu vi no cinema da cidade um filme que o Mussolini fazia propaganda daquele regime dele, fazendo uma demonstração, uns Savoias Marchetti, lançando tropa paraquedista. Eu achei aquilo uma coisa fantástica. Puxa vida, eu também vou fazer isso. Aí, não, eu vou soltar de paraquedas. O pessoal, mas como eu vou soltar de paraquedas? Aqui em Brotas não tem avião, não tem paraquedas, como é que eu vou fazer? Não, dá um jeito. Eu fui para casa, peguei um guarda-chuva do meu pai, subi em cima do telhado e saltei. Evidentemente virou tudo no avesso, eu caí, mas não me deixei abater. Eu lembrei que no paraquedas tinha aquelas cordinhas que no filme não dava para ver tanto detalhe, mas tinha aquelas cordinhas. Eu amarrei os barbantes na ponta do guarda-chuva e saltei de novo. Também não funcionou, mas porque eu não sabia a física por aquele tempo. Sabia que a resistência do ar tem que ser proporcional ao quadrado do diâmetro, né? Um paraquedas daquele com 8,40 metros mais ou menos de diâmetro, tinha muito mais coeficiente de resistência do que um paraquedas, do que um guarda-chuva de 1 metro e pouco de diâmetro. Bom, mas foi aí que eu comecei continuei interessando pela aviação, e quando eu terminei o grupo escolar, minha terra só tinha grupo escolar lá em Brotas, era escola pública, né? Eu vim para São Paulo para estudar. Aí eu mas sempre com aquela ideia de que eu queria ser aviador. Mas depois, ao longo do ginásio, assim, eu fui mais ou menos sublimando isso, porque eu me dedicava muito, eu pensava muito em fazer engenharia ou química. Eu gostava muito dessas duas coisas. Mas, no fim, com a campanha da Itália, eu via todas aquelas notícias, e depois, quando os P-47 voltaram, fizeram aquela passagem lá, aquilo, eu falei, não, é essa a minha coisa. Eu fui para a escola de aeronáutica. Foi aí que realmente eu... E interessante é que desde o começo eu queria ser piloto de caça. Foi a pergunta que fizeram, me lembro, no exame psicológico que nós fazíamos na escola de aeronáutica. Para a entrada, o oficial era o capitão Schmidt, que era... O pessoal tinha um medo danado dele, porque ele ficava sério, não dava risada, não fazia nada. A gente falava, puxa vida, esse camarada vai mandar cortar o meu pescoço. E ele me perguntou, qual é o seu ideal na Força Aérea Brasileira? Eu falei, bom, é ser piloto de caça. Eu acho que eu nunca tinha visto de perto um avião de caça, mas eu queria ser piloto de caça. De fato, quando eu formei, eu fui para a base de Santa Cruz, tive uma convivência com aqueles nossos grandes heróis, né? Que nem todos estavam lá ainda, mas tinham que conviver com muitos deles. Foram um exemplo de vida, de amor, de patriotismo, né? E de coragem que eles demonstraram lá, que foram heróis, né? Conquistaram marcas que
causaram admiração a todas as outras tropas, inclusive foram agraciados com várias medalhas. E, pois é, eu tive esse convívio, fui muito feliz lá, e tenho até o recorde de tiro aéreo de P-47 ainda é meu até hoje, vai ser por sempre, porque eu não tenho mais P-47, né? E aí eu vi, vamos dizer, aquele veio de engenharia veio à tona de novo, e principalmente depois que eu voei os aviões a jato, os Gloster Meteor, eu vi a necessidade de aumentar a riqueza tecnológica da FAB. A FAB foi rica tecnologicamente desde o começo, mas com tecnologias importadas. Eu desde ali achava que nós tínhamos que desenvolver aquela tecnologia. A aviação era muito importante. Na Segunda Guerra, a aviação foi decisiva. A aviação decidiu a guerra. E então, eu achava que se a aviação é para decidir a guerra, e a aviação usa as mais altas tecnologias, nós temos que dominar essas tecnologias, senão nós vamos ficar subordinados aos países mais desenvolvidos. Então, para isso, a gente teve que vir, abriu-se essa oportunidade de vir ao ITA, eu vim, fui muito feliz aqui, gostei demais, é uma escola que é um exemplo para o mundo, era pioneira, mesmo naquela época, o CTA, era pioneiro no mundo, essa ideia de escola, pesquisa, desenvolvimento e indústria, tudo num campus só, depois foi seguido pelo Vale dos Silícios e depois mais tarde por o Centro Espacial de Toulouse, na França, e assim outros centros no mundo se espalharam depois do nosso exemplo. Pois é. E aqui eu vim em 1954 e nunca mais saí, a não ser os anos que eu fui sair para os Estados Unidos para fazer o meu doutoramento. E quando eu cheguei aqui, isso aqui era só terra vermelha, aquela poeira na época do sol e barro na chuva, na época da chuva. Não tinha essas árvores todas que tem aqui. Aliás, estava sendo começado, porque o plano de arborização, vamos dizer, de paisagismo aqui foi feito por Brunner Marx. Nós tivemos dois ícones aí, Niemeyer e Brunner Marx. Brunner Marx fez o plano de plantação das árvores aí, que não conseguiu ir para frente porque os recursos nunca são suficientes. Ele tinha ali naquela via principal, que a gente chama de Dutrinha, que vai da escola, passa pelos agalhões, vai lá para os alojamentos. Ali ele pôs algumas árvores e não tinha mais nada. Tinha alguns eucaliptos que tinham resistido aos bulldozers da terraplanagem que foi feita inicialmente. Aí eu falei, não, nós precisamos fazer um reflorestamento disso aqui para poder ter vida. E peguei o plano do Burle Marx, tentei seguir, marcamos o lugar, o engenheiro, arquiteto Mourão, que era o chefe da nossa engenharia aqui, da nossa obra. Ele ficou muito entusiasmado com a ideia, marcou todos os lugares onde tinham árvores, e eu peguei o plano e saí por aí para os hortos florestais aqui da região, toda sábado, domingo, e depois das aulas eu pegava um fechaidezinho e posava lá geralmente no pasto daqueles hortos florestais que tinham aí, e teve um em particular em Lorena, cujo administrador era um cunhado do Getúlio Vargas. Era um gauchão assim, típico gaúcho, aquele bom sujeito, alegre, né?
e se entusiasmou, ele adorava árvore, o horto lá era muito bom, e então o nome dele era Dornelles, eu não me lembro o primeiro nome, ele era irmão da esposa, não, ou da mãe do Getúlio, alguma coisa assim, parente da mãe, era parente do Getúlio Vargas. E ele, quando viu aquele plano, eu falei aquele plano, ele ficou muito entusiasmado, ele falou, puxa, mas vai ser muito difícil encontrar todas essas árvores. Falei, bom, vamos ver, seguindo mais ou menos aquela ideia de ter árvores floridas o ano inteiro, sempre flores de cores diferentes, preferentemente em cada visão que a gente tivesse. E nós fomos fazendo e tal, e no fim foi depois seguido pelos outros. Isso eu era aluno ainda daqui, foi em 1950, nas férias de 1955 para 56 é que eu tive essa ideia e começamos a fazer. Bom, isso foi a parte. Brigadeiro, nós gostaríamos que o senhor abordasse algo no transcorrer dessa sua brilhante carreira na Força Aérea Brasileira, aqueles fatos que ficaram marcantes na sua vida, né? Aqueles fatos que realmente ficaram guardados em sua retentiva e que o senhor gostaria de trazer à tona agora para esse seu depoimento histórico. Bom, eu acho que os fatos importantes foi que eu, tendo ido para a aviação de caça, eu tive contato com o que havia de mais avançado em matéria de aviação aqui no Brasil. Tanto na parte material como na parte de doutrina e tudo, que era a pessoa que chegou mesmo da guerra bem treinada. Então aquilo me deu uma certeza de que a gente precisava estar sempre na frente, na parte de aviação, na parte mais alta. Aliás, isso é uma coisa que vale para qualquer armamento. O armamento tem que ser o melhor possível, o mais avançado possível, senão o inimigo faz um mais forte e ganha da gente. Então, isso foi o que eu comecei a sentir lá com os aviões de caça, depois com os aviões a jato, e me fez vir para o ITA. Aqui, naturalmente, o contato com aqueles professores estrangeiros, etc., abriu muito o meu horizonte, e eu fiquei marcou muito aquela ideia que nós temos que desenvolver tecnologias avançadas, temos que desenvolver. O CTA foi sempre muito rico nessas ideias avançadas, sonhos. Isso nasceu de um grande sonho do Brigadeiro Montenegro, e são os sonhos que fazem a gente crescer. É claro que eles dão uma responsabilidade da gente ter que realizá-los, aí tem que ter muito trabalho muscular depois para realizar os sonhos, porque a consistência das nossas vidas é determinada pelas nossas realizações. A altura é pelos sonhos. Nós temos que sonhar alto para poder chegar alto. Nós temos que trabalhar duro para poder alcançar esses patamares. E o CTA teve muitos exemplos disso, que eu vi desde o começo. Em 1950, no último ano do ITA, o capitão Stumpf, Ernesto Urbano Stumpf era o capitão, começou a fazer pesquisas sobre o motor a álcool, sobre a aplicação do álcool no motor. Quer dizer, em 1950, o álcool custava muitíssimo mais caro do que a gasolina naquela época, a gasolina custava nada. E ele batalhou e foi fazendo aquelas pesquisas todas, quando em 20 e tantos anos, 20 anos depois, quando deu aquela crise do petróleo, nós tínhamos todas as respostas. As pesquisas dele estavam completas. Quer dizer, foi uma ideia assim avançadíssima que prosperou, porque ele batalhou e teve apoio para continuar a ter aqueles desenvolvimentos, aquelas pesquisas. Aí o projeto álcool e tudo isso é bastante conhecido. Mas antes disso também, na década de 50, ainda no começo da década de 50, surgiram os transistores. A eletrônica já estava dominando, já tínhamos, estava dominando o equipamento rádio, todas as nossas comunicações, né? Já tinham radares e tudo, e o transistor revolucionou isso. Poxa,
um computador. Bom, em 1950 ainda não tinha o computador, mas vamos dizer um exemplo, que logo em seguida um computador, a válvula que era maior do que essa sala aqui, cheia daquelas válvulas, precisava quantidade enorme de ar-condicionado para tirar aquela energia toda que era dissipada nas válvulas. Ele tinha uma capacidade menor do que tem o computador desse relógio que está aqui, pequenininho. Então, por causa do transistor, né? Então, nós vimos aqui eu digo nós, o CTA, eu ainda era aluno do ITA, não tive nenhuma participação nisso, mas eu vi, eu senti. Eles tiveram aquela visão de falar, bom, vamos fazer pesquisa sobre o transistor, porque aí nós alcançamos, porque é o jeito de cortar o caminho, porque se a gente for começar a fazer válvula, não sei o que, não alcança nunca. Assim a gente corta o caminho lá na frente. O transistor naquele tempo era feito de germânio, então nós lançamos um projeto aí de pesquisas da metalurgia do germânio, fazer aquelas processos de purificação, etc. Mas aí aquela falta de recurso, e a dificuldade burocrática tremenda que atrasa tudo, e não tinha gente também. Nós tínhamos aqui um ou dois engenheiros e meio PhD, que era um professor do ITA que vinha dar assistência lá, meio período, né? E estavam com aquela, e lá fora o camarada com milhares de PhD trabalhando nisso. Dali a pouco o transistor não era mais feito de germânio, era feito de silício, e o projeto ficou perdido. Perdido? Não. Todo aquele desenvolvimento de metalurgia, vácuo metalúrgico, eletroslag, aqueles processos de eletroslag de purificação, toda aquela tecnologia ficou. Quando, em 1970 e poucos, quando eu precisei de um aço especial para fazer os nossos foguetes lá, o Sonda 4 precisava de um aço especial. Os aços disponíveis aqui seriam tão espessos que não dava para levar nada de carga útil. Então, tínhamos que usar aí vimos que podíamos, com esse método, desenvolver um aço, e aí essa tecnologia toda foi transferida para uma indústria eletrometal, que era o José Diniz, um engenheiro também de uma visão muito grande. Ele abraçou a ideia e mandou engenheiros dele fazer doutoramento, inclusive no exterior e tudo, para poder absorver aquela tecnologia, e os nossos foguetes já foram feitos com aquela tecnologia. Quer dizer, uma pesquisa assim, mesmo que ela não atinja o fim a que ela se propôs, ela sempre vai dar muita riqueza. Sempre, sempre, sempre. Então, agora, por que esse projeto falhou? Porque nós não tivemos massa crítica. Massa crítica, o que é? Ter um número de pessoas em todos os níveis que precisa, esses projetos de aeronáutica, de espaço, de armamento, que são, vamos dizer, as nossas vocações principais, né? Eles são muito complexos, exigem muitos campos muito variados. Então, precisa ter muita gente em cada um desses campos. Isso precisa um batalhão de gente muito grande. Isso é muito importante, formar aquelas equipes. E quando eu me formei, continuei sempre com essas ideias. Nós tivemos aqui muitas ideias assim, pioneiras. O coronel Aldo Vieira da Rosa, que foi um dos braços fortes do Brigadeiro Montenegro aqui desde o começo, ele também tinha uma visão assim, muito avançada. Eu acho que ele está sendo até injustiçado, não está sendo lembrado com a devida justiça, porque ele tinha muito essas ideias avançadas e apoiava muito todas essas ideias. E ele se entusiasmou muito pela ideia de trazer aqui um grupo bastante avançado de aeronáutica para poder aproveitar os alunos do ITA. Os alunos eram formados e iam para onde? Não tinha. Nós não tínhamos fábrica nem de bicicleta aqui no Brasil naquele tempo. 1950 não tinha, 50 e poucos não tinha. Então os alunos o que iam fazer? Iam naquelas
montadoras de automóvel depois, que não tinham fazer engenharia nenhuma, ali precisava de um mestre de obras. E eles ficavam até muito frustrados. Mas aí houve essa ideia de trazer para cá um grupo avançado. E contactaram o professor Fock, o famoso professor Fock, que fez os famosos Focke-Wulfs, né, na época da guerra, que eram o terror da aviação aliada. E então veio o professor Fock com um grupo de engenheiros dele, e com o nome dele vieram muitos outros engenheiros que trabalharam com ele, ou que ouviram falar dele, que vieram para cá. E aqui formou-se, então, um grupo bastante sólido, bastante completo, formado em quase todas essas áreas, para ir desenvolvendo um converte plano, inicialmente um converte plano, que é um avião que decola na vertical e voa na horizontal como um avião. Então ele tem a vantagem de um helicóptero, de decolar e pousar verticalmente e cruzar com velocidades de avião, que é um ponto fraco dos helicópteros, a velocidade. É uma ideia avançadíssima já naquela época. Imagina querer fazer converte plano, nós não fazíamos nem bicicleta. É fantástico a gente ver a visão que tiveram esses nossos pioneiros. E ele foi, eu quando formei no ITA, fui para trabalhar então nesse grupo, porque eles já estavam desenvolvendo o Beija-Flor, que também era um helicóptero bastante avançado. Quer dizer, não era avançado no sentido de que fosse um helicóptero de grande performance, mas era avançado como um banco de ensaios, um laboratório. Ele tinha muitas inovações incluídas nele, que muitas delas foram copiadas aí pelo mundo afora, hoje estão por aí. E então eu vim trabalhar lá no PAL, a nossa divisão de aeronaves, IPD, e eu fazia a parte de aerodinâmica da pá do helicóptero, que é uma aerodinâmica bastante complicada. E daí, isso eu me formei em 1958, foi quando o Beija-Flor já estava pronto para voar. O Coronel Aldo fez o primeiro voo dele em dezembro de 58. Aí ele apresentou uma característica muito interessante, que na estabilidade longitudinal ele era muito bom, quase igual a um avião, porque o helicóptero, naquele tempo o helicóptero era uma aeronave completamente instável, ele fica, o piloto não podia nem largar o manche ali para coçar o nariz, porque ele saía fora, né, porque ele era muito instável. Isso era uma dificuldade grande no helicóptero. E esse helicóptero, pelo menos na parte de estabilidade longitudinal, ele era bem macio, bem comportado. Ele tinha, as oscilações eram bem longas e tal, era bem cômodo para voar. Mas na parte lateral ele ainda continuava a dar quase aqueles mesmos problemas. E como a gente ainda não tinha muito, era o primeiro, logo ele teve problemas muito grandes de estabilidade lateral, o helicóptero, então, depois daquele primeiros 2 voos, não me lembro quantos voos foram, ele voltou para ser redesenhado. Depois, quando ele ficou pronto, que eram 4 anos depois, fui eu que fui fazer os ensaios dele, que fiz todos os ensaios de desenvolvimento. Era muito interessante, porque cada voo, ele era bastante diferente. Eu relatava lá aqueles problemas que teve, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo e tal, a gente mexia naqueles controles, mas aquilo tudo ele era muito sensível, que não mexia um pouquinho, ele desviava muito para aquele lado. Então, cada voo era um avião diferente, era um helicóptero diferente. Então foram eu acho que 21 voos que eu fiz, foram 21
helicópteros diferentes que eu voei ali para fazer aqueles ensaios. Mas era muito divertido, foi muito divertido. Bom, mas isso foi em 1964, maio de 1964, mas entre dezembro de 58 e maio de 64, eu continuei desenvolvendo aquela parte do helicóptero ali e vimos que nós precisávamos fazer uma indústria aeronáutica. Nós tínhamos que ter uma indústria aeronáutica no Brasil. Porque tinha que fabricar isso aqui, se o avião era tão importante para a segurança nacional, nós tínhamos que fabricar aqui, não podia ficar dependendo dos outros. Então nós continuamos batalhando sempre naquela direção. Com o projeto FOC, não é? Convertiplano, Beija-Flor e tudo, aquilo atraiu muito os alunos do ITA, que não só para o PAR, como também para os outros órgãos do CTA, inclusive para professores do ITA. E nós pudemos aproveitar um grande número de engenheiros formados no ITA, que eram engenheiros, embora sem experiência, eram engenheiros de qualidade extraordinária, era a melhor que a gente podia encontrar no Brasil. E eles foram povoando esses nossos projetos, os nossos departamentos, e nós fomos formando uma massa crítica. Eu vi logo que a gente precisava ter, era fundamental para uma indústria aeronáutica, ter um sistema de homologação. É fundamental. O avião tem que ser certificado. Já naquele tempo, todos os aviões tinham que ser certificados. Então, tinham uns organismos de certificação nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Eu falei, não, nós temos que ter um órgão, nós temos que fazer, o Brasil é grande assim, precisa de aviação. A gente já tinha visto a importância que teve o Correio Aéreo Nacional aqui na integração desse território enorme. A gente via aqueles cantos aí longínquos, que o único meio de transporte era o avião. Tinha índio que nunca tinha visto nenhuma bicicleta, nenhum automóvel, mas o avião ele conhecia pelo ronco. Quer dizer, era muito importante para esse país. Então nós tínhamos que... E é fundamental que tivesse um departamento de certificação, homologação desses aviões, dos aviões. E começamos esse núcleo era uma sessão de homologação, e uma sessão de homologação é indispensável que tenha a parte de ensaios em voo. Mesmo hoje, com todos os recursos computacionais, túneis aerodinâmicos avançados, etc., os voos de prova são essenciais para o desenvolvimento do avião. Naquele tempo, o desenvolvimento de um avião era 80% do desenvolvimento era feito depois que o avião voou a primeira vez. Para aí você ver a importância que tem os voos de ensaio, né? Os voos de prova. Aqueles voos é que iam dar as verdadeiras medidas do avião. Porque aqui no Brasil, então, o nosso túnel aerodinâmico era um túnel com balanças mecânicas. O túnel era muito bom, belíssimo túnel, que nós temos também outra ideia bastante avançada dos nossos pioneiros aí. Mas o sistema de medidas, não tínhamos aquele sistema eletrônico, eram balanças mecânicas, etc. E nós não tínhamos uma forma de calibrar direito o túnel, nós não tínhamos medidas para medir as qualidades dinâmicas de um avião, por exemplo. E para medir uma opção de coisa. Computador nós não tínhamos ainda, então a coisa toda era feita em cálculos manuais, que eram muito limitados, e o ensaio de voo. Era voar, era um ensaio de voo. Então eu me interessei muito por aquilo e comecei a fazer também fazer os ensaios em voo dos aviões. E daí teve um outro pioneiro nosso, muito interessante, que era o Augusto César Veiga Filho. Augusto César Veiga Filho, ele era tenente-coronel, ele era o chefe do PAR na época. Ele também viu bem essa necessidade e falou, bom, então nós vamos fazer
ele gostava muito ele tinha muito gostava muito da parte acadêmica também. Então ele falou, bom, vamos criar um curso de ensaios em voo para engenheiros no ITA, para ser dado para o último ano do ITA. E então ele começou aquele curso no ITA. Logo depois, eu era o auxiliar dele ali, que eu fazia os laboratórios, e dava os exames, etc., corrigia os exercícios e os laboratórios. Mas ele, logo no começo do curso, foi transferido, então eu assumi o curso e dei aqueles cursos em 61, 62, 63, 64 eu não dei mais, foi o Coronel Osíris que veio me substituir. Ele era major. Não, ele nem era major, ele era capitão ainda. Então, esse curso reforçou muito a vocação aeronáutica dos engenheiros. Veio muita gente, eles gostavam muito daquele curso, voavam, faziam os ensaios de voo, né? Nós tínhamos um Douglas C-47, e que a gente usava, nós instrumentávamos o Douglas todo lá, e eles iam lá em cima e faziam as medições, etc. Ficavam muito entusiasmados, faziam os relatórios. E eu dava um duro danado naqueles relatórios, eles reclamavam, mas enfim. Então muitos deles saindo daquele curso, vieram fazer, principalmente para homologação, para os ensaios em voo, vieram muitos desses engenheiros, inclusive o Coronel Osíris, que foi um dos alunos lá, e os meus alunos. Depois ele veio trabalhar comigo e continuamos fazendo os voos de ensaio todos daqui, fizemos manuais, a forma de se escrever um manual, o manual de como fazer um manual, essa coisa, e o sistema progrediu. Aí, em 1964, quando no último voo que eu fiz fazer do Beija-Flor, o Beija-Flor, ele não tinha autorrotação. Aliás, ele tinha instalado, mas não estava ativada a autorrotação. É aquele dispositivo que você, quando dá pane no motor, a gente desacopla o rotor e o helicóptero caindo, o vento acelera o rotor e aquela energia cinética acumulada no motor é usada depois para o pouso, para a gente utilizar e fazer aquela freagem e pousar. Então, por isso que o helicóptero é bastante seguro nesse ponto, ele, mesmo parando o motor, ele pode vir e aterrar com segurança. Então, nós não tínhamos isso ainda ativado, porque era aquela correria e faz isso e tudo era urgente, e não deu tempo de fazer a ativação. Então, nós fazíamos só voos a baixa altura. E fomos fazendo aqueles voos, e esse aí já era o meu 21º voo no Beija-Flor. Então, aquela parte de estabilidade que era o foco principal, nós sabíamos que o helicóptero não ia ter um grande sucesso com desempenho. Então, o forte dele ia ser a estabilidade, porque ele viu que a estabilidade longitudinal dele era ótima, comparada em termos de helicóptero, né? Mas a lateral era fraca, mas nós conseguimos. Então, nós trabalhando duro, para ir melhorando a estabilidade lateral dele, e ele já estava chegando, afinando aquilo, falou, bom, então a gente ia treinando cada vez a velocidades mais altas, e fazia sempre os rasantes em cima da pista com velocidade cada vez mais alta, para ir testando, e numa dessas, estava um dia assim, tranquilo de maio, aquele dia típico de maio, céu azul, aquela brisa bem na direção da pista, né? Ideal para um voo de ensaio. Eu acelerei bem assim contra o vento. Quando estava mais ou menos no meio da pista, o motor começou a falhar. Puxa, vamos voltar. Aí quando eu voltei, fiz aqueles 180 graus, né? E o motor parou completamente durante a curva. E estava naquela hora, não tinha autorrotação, não tinha nem altura para conseguir acelerar o rotor, se fosse o caso. E ainda, eu tentei ainda com
rotação que ainda tinha, aquela pouca energia que ainda tinha no rotor, mas aí nós pegamos o remu do helicóptero na ida, né? Porque como o vento estava bem na direção, o vento fraquinho, bem na direção da pista, quando eu voltei, eu peguei o remu, aí foi embora para o chão, caiu e quebrou o helicóptero todo. Com aquilo, o projeto ficou praticamente parado, né? Ele ainda continuou, fizemos, o helicóptero foi recuperado, e daí, nesse estágio, eu fui mandado para os Estados Unidos para fazer o doutoramento no California Institute of Technology, famosa Caltech, é a escola de engenharia avançada assim, mais famosa do mundo. Lá hoje tem mais de 30 prêmios Nobel, tem mais do que qualquer país, só naquela escola tem mais prêmio Nobel de ciência do que em qualquer país do mundo. De modo que era a Meca, né? Eu fui para lá, fui muito satisfeito de fazer meu PhD. E o projeto Beija-Flor, então, depois ele foi voar, foi recuperado. Quando foi voar, ele caiu e quebrou de uma vez logo no primeiro voo. E daí o coronel Osiris, que era o major Osiris, que assumiu a chefia do PAR, né, o Departamento de Aeronáutica da época, ele tinha ali uma equipe já bem treinada, toda a infraestrutura, ensaios em voo, homologação, tinha tudo ali que podia falar, não, vamos fazer agora um avião, que era sempre o sonho nosso todo, desde o começo, né? Nós tivemos vários projetos de fazer, o próprio Coronel Veiga Filho tinha ideia de fazer um avião de transporte e tal. Aí o Osiris falou, bom, nós não podemos fazer um avião de transporte grande, vamos fazer um que a gente consegue engolir. Ele foi muito pragmático, muito objetivo, e saiu o Bandeirante. E daí nós já tínhamos massa crítica. Quer dizer, aquele dinheiro todo que foi gasto com convertiplano, beija-flor e tudo, não foi nada perdido. Temos a Embraer hoje. Aquilo foi o alicerce da Embraer, que saiu dali, daquele grupo. Bom, então essa ideia da necessidade de criar uma massa crítica, sempre nesses projetos avançados, uma coisa que eu vi logo desde o começo, quando começou com o projeto do Germânio, depois vi que não deu, faltou massa crítica, que depois o sucesso que foi o Bandeirante, porque já tinha essa massa crítica. Então, quando eu terminei o meu doutoramento lá na Caltech e voltei em 68 para cá, eu vim com a ideia de desenvolver um projeto bastante avançado. Porque só os projetos avançados é que podem desenvolver tecnologias avançadas. As tecnologias avançadas não são desenvolvidas a partir de tecnologias, elas têm que ser desenvolvidas a partir de pesquisas, porque não se pode dar saltos. A gente pode aperfeiçoar um pouco, né? Mas um salto e a gente tem que dar saltos para poder avançar nas pesquisas, nas tecnologias. E a gente estava lá em contato com o que a nata da ciência e da tecnologia do mundo. O programa espacial americano baseava muito lá, todo o programa espacial não tripulado americano foi desenvolvido lá na Caltech, era o laboratório de propulsão a jato, né, o famoso Jet Propulsion Laboratory, né, desenvolveu todos aqueles foguetes não tripulados, todos os satélites não tripulados do programa americano, né. Então tinha contato com aquele pessoal, eu via a necessidade que tem, a importância que tem as tecnologias avançadas. E eu vi claramente que a soberania de uma nação depende diretamente da quantidade de tecnologias avançadas que ela pode dominar. Isso depois foi
sintetizado por um grande homem americano, McNamara, que foi secretário da Defesa no tempo do Kennedy e do Johnson. Depois ele foi presidente do Banco Mundial, quer dizer, um homem que conhecia tudo que era mais importante do mundo aí em matéria. Ele dizia que a melhor forma de manter um povo pobre e subdesenvolvido é fornecer-lhes tecnologia pronta, que era o que eles estavam fazendo conosco. Nós queríamos um avião grande e tal, avançado, muito bem, nós vamos lá e vendemos para vocês, custa muito mais barato do que vocês desenvolverem, está pronto, vocês vão levar um monte de tempo, aquela conversa, e nós aí queríamos fazer armamento. Não, nós temos aqui sobra de guerra, nós damos para vocês aí a preço de banana, e tal. Era essa, era a filosofia, de manter o povo pobre, subdesenvolvido e fornecer tecnologia pronta. É uma coisa que dar esmola é perpetuar a pobreza. Então a gente tinha que desenvolver essas tecnologias aqui. Então eu vim com essa ideia bastante clara e falei, bom, o que nós temos que fazer, qual era o projeto? Nós, naquele tempo, quando nós chegamos aqui, já estavam começando a pensar no programa espacial. Já tinham começando a querer o desenvolvimento de foguete e tal. Eu falei, bom, é esse o campo. Temos que desenvolver foguete e armamento. Por quê? O armamento, os armamentos e os foguetes, avião também, de certa forma, eles precisam das tecnologias mais avançadas. Porque o foguete tem que explorar cada vez mais longe, cada vez mais delicado, cada vez medindo mais coisas. Então ele tem que ir desenvolvendo, ele tem que acompanhar ali o limite da ciência. O armamento também é a mesma coisa, porque se ele não estiver ali na fronteira, o inimigo desenvolve um equipamento melhor e ganha da gente. Então a gente tem que desenvolver. Por isso que não adianta comprar armamento. Comprar armamento é jogar dinheiro fora. Um armamento comprado, o que ele produz? O armamento não produz nada. Mas o país precisa para se defender. Ele precisa do armamento, embora ele estando ali, ele não produz nada para o país. E mais, o desenvolvimento do armamento produz enormemente, é um foco principal de desenvolvimento do país e de equilíbrio social. É o meio melhor de fazer a integração social, a diminuição da distância entre o rico e o pobre. Porque o desenvolvimento de tecnologias avançadas cria empregos bons, empregos que dão bastante dinheiro, dão bastante recurso e espalha esses recursos. Então, os países que têm muito desenvolvimento tecnológico têm pouca diferença social entre o mais rico e o mais pobre. Então, isso é muito patriótico nesses dois sentidos. Primeiro, porque nós desenvolvemos tecnologias avançadas que vão nos tornando independentes cada vez mais. Essas tecnologias se espalham pelas indústrias e pelos outros ramos, não só a indústria, a medicina, o ensino, tudo vai se beneficiando dessas tecnologias avançadas. Segundo, com isso nós podemos desenvolver armamentos próprios, que realmente sejam nossos, que podemos nos defender de uma guerra que seja nossa. Não precisamos, não vamos depender de armamento do exterior, que aí nós não vamos fazer a guerra nossa, não vamos fazer a guerra deles, que eles permitirem que a gente faça. E outra coisa é o seguinte, que a gente tendo uma indústria bélica, tendo uma indústria de ponta, fazendo satélites, foguetes, aviões avançados, etc., nós não precisamos ter guerra, ninguém vai atacar a gente porque fica com medo. É o fator dissuasório mais importante que tem, é a alta tecnologia, o domínio de alta tecnologia, é o maior fator dissuasório. Então, se a gente desenvolve o fator, não adianta comprar armamento, porque o inimigo pode comprar um outro melhor. Agora, se a gente desenvolver e estiver aqui, se a gente precisar de um mais avançado, todo mundo vai querer vender. Vende. E aí a gente não precisa ter guerra, inclusive.
Por isso que eu vim e dei toda aquela importância, a ênfase ao programa espacial. E lembrando bem da massa crítica, eu procurei fazer uma equipe muito forte, dar força para a equipe, dar recursos, dar um plano de carreira, dar salários compatíveis, facilidades e um sistema de incentivos. Todo ano eu no fim do ano, demitia de 5% a 15% do efetivo. Demitia. Então, tinha, às vezes, engenheiros lá, bons, etc., mas não. Ele não era tão bom, 15% vai embora, vamos, gente nova. Aquilo dava um grande estímulo para quem ficava. Ele via que aqueles que eram bons ficavam e eles tinham possibilidade de crescer, porque ele abria vaga lá em cima. Eles tinham um plano de carreira, eles viam uma possibilidade de crescimento. E isso tanto no programa espacial como no programa de armamento. Nós demos bastante ênfase na parte de armamento também, porque a indústria bélica é uma indústria fundamental para o crescimento de um país. Eu digo crescimento e não engordar. Porque você pode engordar um país fazendo indústria automobilística, vindo de fora, e não sei mais. O país não cresce com isso. Ele engorda, ele forma aquela muito emprego de baixo nível. Indústria, construção civil. Bom, tudo isso é importante, é claro, mas o país não cresce, ele só engorda com essas coisas. Ele cresce com indústrias avançadas, indústria aeronáutica, indústria bélica, indústria espacial, tecnologia espacial, eletrônica avançada, enfim, essa química avançada, e, enfim, todas essas partes avançadas, né? Major Brigadeiro Hugo Piva, que mensagem Vossa Excelência deixaria para os seus pósteros, principalmente para aqueles que estão ingressando na Força Aérea Brasileira, os cadetes da Academia da Força Aérea, os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, os alunos da Escola de Especialistas da Aeronáutica, os estagiários do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Belo Horizonte e os alunos do seu querido ITA? Bom, esse pessoal geralmente entra para essas escolas depois de uma seleção bastante rigorosa. Então, eles são gente boa, entrando para uma carreira que é muito importante para o Brasil. Esses homens, eles têm que ter a coragem de sonhar. Sonhar alto, porque, como eu já falei, só os sonhos é que nos tornam grandes. É preciso depois lutar forte para fazer realizar os sonhos, porque só as nossas realizações é que dão consistência às nossas vidas. De modo que não tenham medo de sonhar. Sonhem grande, mas trabalhem, suem bastante para alcançar esses sonhos. Brigadeiro Piva, muito grato por esse seu brilhante depoimento.